igreja. Amém. Que bom que vocês vieram. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está feliz por vocês terem aceito o convite deles. Sair lá de casa, do seu aconchego, do seu bem-estar, para vir falar com ele aqui na casa dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu gostaria que eu escolhi uma palavra e estudei sobre ela lá em João 14:15. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Cristo disse: se você me ama, obedecerão aos meus mandamentos. Aleluia. Bem curtinho. Mas aqui diz, eu pergunto, igreja, vamos provar que nós o amamos? Amém. Amém. É a nossa oportunidade que temos para provar a Deus que nós os amamos. Aleluia. Abrimos os nossos corações e clamamos pela sua presença e será bem-vinda nesse lugar. Aleluia. Estamos preparando este ambiente para recebê-lo e te dar as devidas honras e passarmos momentos contigo, Pai. Amém. Cultuá-lo, louvá-lo e nos aproximarmos mais de Ti, Senhor. Sim, Jesus. Aleluia. Mas como se aproximar de Deus sem fazer parte do corpo dele? Não tem como. Quando estamos em comunhão com irmãos, Deus se faz presente. Amém. Amém. E é o que estamos aqui nesse momento, Glória a Deus. em Aleluia. comunhão, para recebê-lo aqui no nosso meio. Amém. Amém. Lá em Mateus 18:20, Jesus disse que onde se reunirem 2 ou 3 ou mais em meu nome, ali estou no meio deles. Aleluia. Amém. Estar em comunhão é estar com Deus, irmãos. Deus quer que conheçamos e obedecemos seus mandamentos. Sim, Jesus. Portanto, não devemos amar o pecado, mas devemos ter compaixão do pecador. Aleluia. Um dia se estivermos nesta situação. Verdade. Quando ajudamos o próximo, estamos nos aproximando de Deus, pois estamos obedecendo seus mandamentos. Aleluia. Amém. Numa escola, numa das aulas das escolas de líderes, a apóstola falou para a gente que a igreja, ela tem uma cabeça, um corpo e os membros. Sim. Então a ordem vem de cima para baixo e a obediência de baixo para cima. Aleluia. Glória a Deus. Então assim somos nós dentro dessa nossa vida cristã, dentro da nossa igreja. É a obediência Amém. que temos. Como que nós vamos chegar a um ponto de saber, não, eu tenho que obedecer a Deus. Ele nos dá a oportunidade, dá todos os meios possíveis para a gente chegar a esta conclusão. É a leitura da carta magna, que é a nossa Bíblia. Aleluia. Ali está todos os mandamentos deles. Então eles querem
partir desse conhecer o mandamento dele, nós conhecemos ele. Sim. E nos aproximamos mais dele. Sim. Como ele diz aqui, onde um ou dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali que vocês vão. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é importante. Mas não basta só, irmão, também a gente estar reunidos. Nós podemos estar no silêncio do nosso lar, também se aproximando dele, conversando com ele e sentindo a presença dele. Aleluia, verdade. Porque ele não se afasta de nós um só momento. Nós que se afastamos dele, às vezes se afastamos dele, Verdade. mas ele não se afasta de nós. Em todos os momentos, até nos piores momentos, a gente clamando por ele, levantando a mão, ele vai tocar na nossa mão É verdade. e nos resgatar. Glória a Deus. Aleluia. Ontem a pregação daquele pastor foi muito importante assim, principalmente eu tirei tudo aquilo para mim. É que eu já estou na quarta vigília, já estou Ô, vendo, glória. já estou enxergando terra à vista. Glória a Deus. Glória a Deus. E olha o que eu passei até agora. Aí refletindo aqueles discípulos de Jesus dentro do barco, passando tudo aquelas provações ali, e lá de cima olhando e vendo tudo que está se passando. Eu me Aleluia. senti dentro daquele barco. Aleluia. Me Glória a senti Deus. dentro daquele barco. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então até lembrei que nesse treinamento que eu dei lá, e terminei ontem de madrugada, de manhã, cheguei em casa de manhãzinho. Então foram 12 horas praticamente, com 6 turnos. E então a parte de coordenação ficou comigo. Aí eu sempre vou lá dar aula, lá na Casta e no Blumenau. Sempre vai em dois, lá é obrigado de 2 instrutores. Sempre eu vejo quem assume a instrução só pega liderança masculina. Aí outra liderança ficou comigo. Falei, vou mudar esse quadro. Eu vou provar para os homens que as mulheres têm capacidade tal qual e às vezes melhor. Glória a Deus. Então eu comecei, fiz o teste foi fantástico, fantástico. Aí eu, inclusive, eu falei para eles, falei, não vou estar lá, vou pedir voluntários. Eu vou dar 3 segundos, se não aparecer voluntário eu vou estar lá. Eu sabia que eu ia estar lá. Aquelas mais quietinhas, mais só se apoiando nos outros, né? E ali eu falei, vou pegar. Todo mundo tem a mesma formação. Todo mundo tem a mesma capacidade. Uns mais experientes, outros menos experientes, devido ao tempo de brigada. Mas não, vou fazer todo mundo funcionar. Porque na hora que acontecer um sinistro, se não tiver um experiente junto, aquele menos experiente vai ter que assumir uma liderança. Glória a Deus, verdade. E o papel do líder é muito importante, é tudo numa operação. É tudo. Então assim comecei. Aí eu falei para a equipe, né? Para a gestão da equipe. Ela coordenou a equipe dela e falei, olha, quanto tempo de brigada você tem? Ela tem menos experiência. Você vai trabalhar em cima da experiência dos teus seguidores, da tua equipe. O conhecimento que eles têm, eles vão passar para você. E você vai usar esse conhecimento deles para você desempenhar a tua missão. Fantástico. Então, eu lembro isso aqui, eu lembrei disso, porque a união dos irmãos vai fazer muito, vai pesar muito para chegar até onde Deus quer que nós chegamos. Amém. Então, isso para mim foi fantástico. Amém. Ok, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Oramos. Querido Deus, estamos aqui, Senhor, na tua presença, preparando este ambiente para receber, louvar e te dar a honra devida. A casa, Pai, é tua e será
chegarmos até aqui e pedir, Pai, que nos ouçam o nosso clamor e os nossos pedidos, para que possamos, Pai, estar momentos contigo e absorver o máximo de sabedoria e de entendimento e de algo que vós tem a transmitir para nós através da tua palavra. No nome de Jesus, nos agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, amém? Aleluia. Esse primeiro louvor tem tudo a ver com a abertura. Deus é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Que ela diz: não há outro lugar onde eu queira estar, pois só tu tens a palavra de vida eterna. Aleluia. Em João 6,68, né? Essa é a resposta que Jesus teve. Para onde iremos, se só tu tens a palavra de vida verdade, eterna? Jesus. Amém? Amém. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Só tu és santo, Sim, Deus. digno de toda a honra, toda a glória. Aleluia, Jesus. Espírito de Deus. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Aleluia. Aleluia. O seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia, Senhor. Só por Deus, mesmo não sendo merecedores. Obrigado,
Amém? Amém. As escamas dos nossos olhos caíram. Aleluia. Hoje podemos ver. Sim, aleluia. Glória a Deus. Sim, Pai. As escamas caíram. Aleluia. 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 Hoje podemos ver. Aleluia, Deus. Glória São Deus Santo. Glória, eu posso. Aleluia. E eu estou aqui, Aleluia. e eu estou aqui, e eu estou aqui pra te ver. E eu estou aqui, e eu estou aqui, e eu estou aqui pra te ver, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar e te dizer, Paizinho, eu te amo, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar, pra
mesmo que era, que é e que há de vir. Aleluia. Se você é um crente e não anseia, não deseja pela volta de Cristo, dá uma olhadinha que tem alguma coisa errada. É verdade. Nós devemos desejar isso, ansiar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sabe aquele sentimento de estar esperando uma pessoa, de estar Aleluia. esperando uma encomenda, de estar esperando algo? Você fica ansioso, fica contando as horas, os minutos. E Deus. nós, como igreja, não percamos isso. É verdade, Jesus. O anseio, o desejo pela Aleluia. volta Aleluia, Senhor. do noivo. Amém? Amém. Glória. Amém. Santo, santo, santo. Aleluia. Glória a Deus. Espírito de Deus, obrigada, Senhor, por esse momento. Por todos os momentos da tua vida, Senhor. Ama, Senhor, Deus.
Aleluia. Glória Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Precisamos de ti. Aleluia, Jesus Todo-Poderoso. Precisamos. Aleluia, Deus. Te amo, Senhor. Aleluia, Deus. Jesus. Eu largo tudo pra viver tudo. Eu largo eu pra viver Jesus. Aleluia. Eu largo a vida pra viver a tua. O reino me refaz. Aleluia. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como ar que preciso respirar.
uma vez. Ainda que dor, eu quero ser mudado. Ainda que dor, eu quero ser curado. Cheirando marcas que teve o cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus. Eu largo meu eu para ser transformado. Amém? Amém! Glória a Deus! Nós, como diz essa canção, nós devemos ser como Jesus. Mas nós somos pecadores, amém? Amém! Mas a gente não deve aceitar isso como um modelo de vida. Eu sou pecador e está tudo acabado. Essa é a minha natureza. A gente tem que buscar ser igual a Jesus. Volta um pouquinho. Aleluia. Ainda que doa, eu quero ser moldado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Me ensina a ser como tu és. Aleluia! Amém? Amém! Essa dor é a luta contra o nosso eu. Verdade, Jesus. Volta um pouco mais ali. Me ensina a ser como tu és. Então a nossa busca tem que ser por ser igual a Cristo. Não estou falando que aqui vai todo mundo virar um anjinho, né? Mas não é porque nós nunca mais vamos pecar. Mas a gente não tem que procurar o pecado, a gente tem que procurar ser como Jesus. Amém. É verdade, Deus. O pecado tem que ser um acidente na nossa vida, não É verdade, Jesus. um hábito. Amém? Amém. Eu creio, Jesus. Não é fácil, dói, É verdade, Senhor. mas quando a gente pede para Deus isso, nós temos a recompensa. Amém? Amém. Nada paga uma vida transformada, uma vida liberta, Verdade, Jesus. uma vida onde você tem o prazer em falar do amor de Jesus, Sim, Pai. porque você recebeu essa libertação. Amém? Amém, Jesus. Um curado, ele cura. Aleluia, Senhor. Guarde isso. Um curado, ele cura. Glória a Deus. Então que eu e você nessa noite possamos entender isso, que nós agora damos lugar do pecado para sermos instrumentos de cura. Amém? Amém. Que o Senhor possa usar a vida de cada um de vocês. Vamos dar mais uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Amém? Amém. Me ensina a ser como tu és, Jesus. E como era Jesus? Filipenses capítulo 2, vamos ler? Glória a Deus. Para eu saber, para ele me ensinar a ser como ele, eu tenho que saber como ele era, né? Filipenses capítulo 2. Roubaram meu Filipenses da minha vida. Passa Gálatas, Efésios e vem Filipenses. Lá no Novo Testamento, depois dos Evangelhos. Passa Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Ele vem Filipenses. E o capítulo 2. Amém. Glória a Deus. Versículo 5. Amém? Amém. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos saber o que era, né? O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a
Deus, mas pelo contrário, se esvaziou a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. E aqui é o mais forte. Entregando-se à obediência até a morte. E morte de cruz. Aleluia. As marcas que teve o Cordeiro, né? Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, Glória a Deus. para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é o nome sobre todo nome. Ele foi exaltado sobremaneira, a mais elevada posição que existe no céu, na terra ou debaixo da terra. Não existe nada que supere o nome de Jesus. Nada. Mas antes dele chegar neste lugar de exaltação, ele viveu humilhação. Ele viveu rendição. Ele viveu obediência. Amém. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui para os filipenses e hoje para nós aqui, né? Para os miravianos, que nós temos que ter o mesmo coração que havia em Cristo, o mesmo sentimento, a mesma decisão, o mesmo pensamento que havia em Cristo, está falando disso. Como Cristo era? Obediente, servo, fiel, até na morte. E ainda a Bíblia faz uma vírgula. Morte de cruz. Não foi qualquer coisa. É verdade. Não estou dizendo que nós vamos para a cruz, literalmente, porque Jesus já pagou o preço por nós. Amém. Mas a nossa cruz hoje são as nossas renúncias. A nossa cruz não são os nossos problemas, não são as nossas dívidas, não são os nossos familiares que nos dão trabalho, não é a nossa cidade que não é como eu gostaria, não é o governo que está... Não, a nossa cruz é a nossa renúncia, é a nossa entrega, é a nossa obediência. Isso é o sacrifício vivo. Aleluia. Foi assim que Jesus se entregou primeiro. Antes dele ir para a cruz, literalmente, ele se entregou na obediência. Está aqui. O versículo 8. Na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência. Aleluia. Ele se entregou para obedecer, ele se rendeu para obedecer, ainda nesta terra. E eu e você precisamos ter esse coração de filhos obedientes. Nós ainda lutamos com a nossa natureza carnal e terrena enquanto nós estamos aqui. E é uma natureza rebelde. Verdade. É uma natureza dura, tinhosa, que essa palavra não é boa, mas falei. É uma natureza teimosa, obstinada, contrária à natureza de Jesus. Então a gente precisa pegar essa natureza carnal, humana e diabólica e transformá-la em uma natureza segundo Cristo, a natureza de Cristo, a mente de Cristo. Levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Me ensina a ser como tu és. E como ele era? Obediente. Então que nessa noite o Senhor possa imprimir esse caráter em nós. Um caráter de obediência, de fidelidade. Glória a Deus. Que o Senhor remova toda a rebeldia do nosso coração. Que o Senhor remova toda a dureza, toda a resistência. Que o Senhor nos ensine a ser como ele era. Amém. Obediente. E, se nós obedecermos, tem uma lista bem extensa de bênçãos que nos alcançam lá em Deuteronômio 28, que é só um sinalzinho de tudo que Deus pode fazer. Glória Existe a Deus. uma diferença entre aquele que obedece e aquele que não obedece. E que eu e você sejamos conhecidos, não pela nossa rebeldia, mas pela nossa obediência a Cristo. Amém? Amém. E uma das áreas mais importantes onde nós devemos exercer a obediência, onde a gente tem que aprender a praticar